sobre o futuro de Claudinho. O atacante especulado no Palmeiras, no Botafogo e no Atlético Mineiro pode voltar ao Brasil? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para o futuro de Claudinho, meio atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil? O nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim, ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros. Contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele, passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia: não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que é reserva, tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur. O Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras. Preciso fechar o vídeo para falar sobre Palmeiras, Manchester City e Vitor Reis. Informação que eu consegui confirmar antes de gravar esse vídeo dá conta de que Palmeiras e Manchester City ainda não se acertaram em relação à venda do zagueiro de 18 anos de idade. Não dá para dizer que o Palmeiras recusou a primeira proposta. Palmeiras e City ainda tentam chegar a um acordo para que a história possa avançar. O atleta já topou jogar no Manchester City a pedido do Pep Guardiola. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta agora um acerto entre os clubes, o que deve acontecer. Mas o Palmeiras vai brigar para receber no mínimo 30 milhões de euros fixos, com a maior parte dessa grana caindo em parcelas nessa temporada e o restante em bônus para chegar no máximo 40 milhões de euros, como sinalizou o Manchester City ao longo dessa semana. Há otimismo para que o negócio aconteça? Sim. Palmeiras não quer perder a oportunidade de vender um zagueiro que é extremamente jovem, promissor, mas que se tornaria a principal venda de um defensor da história do futebol brasileiro. Só para completar o noticiário alviverde, se confirmada a venda do Vitor Reis, o Palmeiras terá dinheiro para buscar no mercado mais contratações. Tenho contado sobre a dificuldade em relação ao Andréas Pereira. O Fulham pretende inclusive prorrogar o contrato do atleta que atuou na última quinta-feira como capitão, mais uma referência ou reverência que o Fulham garantiu ao brasileiro. Outra coisa importante, tenho contado para vocês, fui o primeiro a falar sobre a intenção do Palmeiras em negociar o Rony com o Fluminense para contratar o John Arias. Você lembra, né? Esse sonho ainda não foi totalmente descartado no Palmeiras, apesar de toda a dificuldade. O Palmeiras recebeu a notícia de que o John Arias não quer continuar no Fluminense. Para isso, o Palmeiras topa colocar dinheiro além de jogadores. Uma das alternativas seria o Atuesta, mas segue bastante difícil convencer o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a levar adiante esse negócio. Pessoal, proposta, agora sim o papel timbrado chegou ao Palmeiras. O papel do Manchester City para ter Vitor Reis, zagueiro de 18 anos, um monstro de jogador, no pouco que esteve em campo em 2025, se mostrou extremamente seguro, jogador de alto nível, mas que, com isso, chama demais a atenção do velho continente e de times, obviamente, muito poderosos. Lógico que propostas não podem ser quaisquer a chegar ao Palmeiras para que se tenha um negócio. O Palmeiras está muito resguardado, não precisa de grana, Palmeiras está muito bem, economicamente estável e pode hoje se dar ao luxo de pedir o que quiser para ter uma negociação favorável a Palmeiras, ao jogador e, claro, ao interessado neste atleta. E, ao mesmo tempo, um Palmeiras que está tão valorizado no mercado que jogadores que até outro dia eram referências em grandes clubes europeus, que sequer olhavam para a América do Sul ou para times daqui com possibilidade, hoje
enxergam o Palmeiras como uma grande vitrine de retomada de carreira e, por que não, com os objetivos traçados pelo Verdão e, obviamente, com aquilo que o Palmeiras tem em disputa como Mundial de Clubes para ser um grande atrativo a esses jogadores. E estou falando do volante Jorginho, campeão europeu e uma das referências da Itália, seleção, esquadra azzurra, neste exato momento. Jorginho, ele mesmo, do Chelsea, que está no Arsenal e que em vias de rescindir contrato com os Gunners para poder tocar a carreira dele em uma outra equipe e, de preferência, um time que dispute grandes títulos, mesmo que seja aqui no Brasil, onde ele nunca atuou profissionalmente. Jorginho saiu lá de Santa Catarina direto para o futebol italiano, começou em equipes menores até despontar no Hellas Verona, dali foi para o Napoli, se tornou um grande jogador, aí Premier League, onde, claro, infelizmente teve aquela história de ter jogado contra o Palmeiras na decisão do Mundial quando o Chelsea foi campeão. Mas isso não tem absolutamente nada a ver. O que importa é que dois negócios podem acontecer. Um desfavorável, mas do jeito que o Palmeiras quer, com o Vitor Reis, e outro num jogador que é muito valorizado, apesar de 33 anos, se colocando à disposição de voltar ao Brasil para atuar numa equipe como o Palmeiras. Mas, para que Jorginho dê certo, uma outra coisa tem que acontecer, que muito torcedor, claro, não quer que isso seja resolvido desta forma. Pessoal, direto e reto, a proposta do Manchester City pelo Vitor Reis não é de 40 milhões de euros. É de cerca de 32 milhões de euros, tá? Aproximadamente 28 milhões de libras, que era exatamente o que o Palmeiras tinha feito em devolutiva para a sinalização na semana passada do Brighton, que chegou a pensar em dar ao Palmeiras 23 milhões e meio de libras para ter o Vitor Reis e cuja essa proposta, claro, não foi aceita. Então, portanto, a proposta não é aquela que o Palmeiras gostaria de 40 cheio, mas o Palmeiras negocia, dentro desses 33 milhões de euros, bonificações que cheguem aos 40 milhões e bonificações acessíveis, como as bonificações, por exemplo, que o Real Madrid pagou ao Palmeiras e colocou em contrato quando foi feita a compra do Endrick naquela ocasião. O Real Madrid pagou um X de entrada, que não era o que o Palmeiras esperava, porém destrinchou tudo em metas atingíveis e o Palmeiras completou quase 60 milhões de euros nessa história com o Endrick. Portanto, o que o Palmeiras quer com o Manchester City está sim acontecendo. Estão discutindo valores menores, maiores, metas aqui, metas acolá, tudo isso faz parte do projeto. Mas o que interessa, que é a entrada, ela é a entrada que o Palmeiras esperava no mercado, tá? De cerca aí de 32 a 33 milhões de euros. Vitor Reis quer jogar do Manchester City? Claro que sim. Está completamente envolvido e deu aval para jogar na equipe inglesa. Porém, tem uma outra negociação acontecendo, que é também sobre a permanência do Vitor Reis até o Mundial de Clubes. O Palmeiras não abre mão da presença do jogador no torneio. Por isso, negocia com o City, que está buscando outras contratações, está buscando um zagueiro também nessa janela de inverno, está buscando o atacante Marmouche do Eintracht Frankfurt, Vitor Reis também está nesse pacote de compras, mas o Palmeiras deixou bem claro, eu vendo, coloco as condições, porém, desde que o Vitor Reis permaneça até o Mundial. Isso pode significar também uma diminuição nessa bonificação de chegar até 40 milhões. Tá? O Palmeiras negocia permanência com bonificação de 40 milhões, o Manchester City pode dar a bonificação menor em valores para dar ao Palmeiras a preferência de ter o Vitor Reis até a disputa no Mundial de Clubes. É nesse pé que está, mas digo para vocês, o meu filho, a negociação está próxima de ser sacramentada. Tá bom? O Palmeiras tem interesse na venda, os valores são bons, Vitor Reis quer ir e o Manchester City não está tão irredutível nessa história. O que tá pegando são os valores de bônus para que ou o Vitor Reis permaneça por menos e o Palmeiras quer que o Vitor Reis permaneça com um valor cheio de 40 milhões, tá bom? Sobre a história do Jorginho, foi sim oferecido por intermediários e não pelo staff direto do jogador, por intermediários. O Palmeiras ainda não abriu negociação, mas conversou com esses intermediários e disse o seguinte: ele é um jogador que interessa ao técnico Abel Ferreira, desde que também tenha vencimentos menores do que ele ganha no Arsenal, tá bom? Ou seja, vencimentos
próximos e um pouquinho maior do que, por exemplo, ganha o Rony, porque um jogador dessa estirpe vai ganhar acima de 1 milhão, não tenha dúvida alguma, porém não acima da casa de 2 milhões e meio, o Palmeiras não faria negócio por esses valores, porém também, desde que a negociação do Andréas não seja completada, tá? O prazo que o Palmeiras recebeu do Fulham é de resposta até a próxima segunda-feira, tá? Então tem esse final de semana e a próxima segunda-feira de prazo, tá? Para resposta da proposta que o Palmeiras fez de cerca aí de 25 milhões, subiu a pedida de euros para ter esse jogador. Por isso também que o Fulham ganha tempo nesse final de semana para que, caso haja um sim, poder prospectar opções no mercado em substituição ao Andréas Pereira, que já deu ok ao Palmeiras, por isso que a negociação tá rolando e agora depende de clube para clube. Se o Andréas Pereira não chegar, o Palmeiras tem interesse em avançar da negociação do Jorginho, que tem contrato até o meio do ano com o Arsenal, porém estuda sim a rescisão com a equipe inglesa já neste mês de janeiro, e aí ficando livre no mercado a situação fica muito mais fácil. Por isso que Vija Sante, que até semana passada era o plano B, com essa informação do Jorginho, passa a ser apenas uma terceira opção e dificilmente, com essas possibilidades, poderia se tornar jogador do Palmeiras. Então vamos aguardar para ver como é que vai se desenrolar a história de Andréas Pereira para que o Palmeiras passe a ter Jorginho como o plano A nessa negociação. Eu, particularmente, tentaria trazer os dois. Se o Jorginho rescindir com o Arsenal, daria para o Palmeiras fazer um esforço de trazer o Andréas, o Jorginho e melhorar de forma exponencial, de forma absurda, o meio-campo da equipe para uma disputa de Mundial de Clubes. Mas o Palmeiras ainda trata uma opção dependendo da outra. Salve nação Alviverde, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito do Verdão, né? O Verdão aí considera a oferta por Vitor Reis muito baixa, né? Pelo Manchester City. E toma nova decisão nos bastidores. O Verdão aí não quer vender, né? Como o Facincani trouxe aí, Felipe Facincani. Então a ideia aí do City é chegar até os tais 40 milhões de euros, né? Para o Palmeiras. Não tem pressa em fazer negócio. Completou o comunicador. Então o zagueiro tem contrato no Palestra e até 2028. E 100% dos direitos econômicos estão ligados ao Verdão. Então isso é uma coisa boa, né? Então vender aí por 40 milhões de euros, eu acredito que é pouco também. Porque o Vitor Reis é um jovem muito promissor, acredito que vai ser um grande zagueiro aí. Queria saber também o que é que você pensa disso. Então o Verdão recusou, né? O Manchester City chegou com 32 milhões de euros. O Verdão achou pouco. E ele pretende chegar até 40 milhões de euros. Porém, o Verdão vê que tem que chegar uma quantia maior, né? Por conta que o Vitor Reis tem um potencial melhor, né? Então acredito que o Verdão não vai vender por esse preço. E bora esperar aí os próximos capítulos dessa novela, né? Então, resumindo aí também, tem a respeito do Claudinho que o Jorge Nicola trouxe. O Claudinho acho que é meio difícil dele vir pro Brasil. Tem o Jorginho aí que o Felipe Facincani trouxe, eu acredito que seria uma boa opção. E o Andréas Pereira, né? E tem uma novela aí que o Verdão quer comprar ele. Porém, o Fua disse que vai querer o dobro. E o Verdão tá aumentando a proposta. Então, o que é que você acha dessa contratação? Deixa seu like, comenta nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.